estava muito chateado com o povo. Uma das muitas vezes que o povo no deserto, né? E o povo tentava, e o povo aprontava. E Deus chegou um momento de falar com Moisés: Moisés, eu vou... É outro. Assim, ó, eu não vou ficar mais, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo à frente de vocês, e vocês podem, e esse anjo vai guiar vocês pelo deserto. E Moisés, ele não aceitou. Ele, não, Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Ele fala isso, né? Assim, eu não quero ir com o anjo, eu quero ir com o Senhor. Com a presença do Senhor o tempo todo. E nessa manhã, né, durante a adoração, eu senti um pouco desse desejo, né? Nós já experimentamos a glória de Deus aqui, nessas últimas 5 manhãs aqui, 6 manhãs, juntos. E cada dia essa glória tem sido maior e tem sido maior. E nós estamos sendo guiados por Deus de forma espetacular. E quem experimenta isso não quer uma coisa diferente. Eu falo assim, meu Deus, eu não quero um negócio diferente, eu quero mais disso, eu quero mais. Eu não quero que essa aula seja uma aula de mero conhecimento humano. Deus, não adianta, a gente quer o Senhor aqui. Mais uma vez, faz de novo. Vem de novo. Nos abençoa mais uma vez, esteja conosco mais uma vez, não nos abandone. E a gente precisa ter isso no coração, né? Esse desejo, essa vontade de, sim, ser Ele aqui de novo, operando, né? Porque a presença dele foi forte em todos esses dias. Eu sei que ela vai ser hoje de novo. Amém? O Espírito de Deus possa... já está tomando a liderança aqui. Amém? Então vamos iniciar. Vou liberar aqui a apresentação para os irmãos de casa, né? O pessoal que já está vendo. Então nós vamos começar nosso livro de João, a nossa aula 5B, ou 5C, 5Z. Então, gente, por que é a nossa aula 5? Porque a gente não vai passar de 5 aulas, né, gente? Meu compromisso era 5 aulas. Mas Deus que faz a vontade dele mesmo, deixa ele operar. Então, nessas aulas, né, nessas últimas 6 aulas, nas 6 aulas anteriores, né, uma rápida recapitulação, a gente viu sobre a introdução do livro de João, né? Para quê? Por que ele escreveu esse livro? Né? Qual contexto ele estava vivendo que se fez necessário escrever? Aleluia. Ai, tá bom. Por que ele fez isso, né? O que a igreja estava sendo atacada naquele momento. E que esse livro era assim como a gente vai ver aqui na nossa texto base, né? É um texto que tem um objetivo bem claro: provar a divindade de Cristo, que estava sendo atacada naquele momento. Então, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, mais uma vez, só para relembrar, né? Tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que nós estamos estudando aqui, é uma forma de João provar para as pessoas daquela época, né? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele queria defender isso que estava sendo atacado. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então é outra coisa muito importante a gente entender, que é um texto evangelístico, né? Não à toa, o texto mais usado para evangelizar as pessoas é qual? João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um texto que quase todo mundo, né? Eu não sou um deles, sabe de cor. Quase todo mundo sabe de cor. Mas é o texto mais usado nos evangelismos e tudo. Então a gente tem que realmente estar apaixonado
com esse livro aqui, nós estamos conhecendo. Para introduzir, né, a nossa introdução, como sempre, é a leitura direta do texto, e a gente vai fazer rápidos comentários, porque a gente quer concluir hoje, pelo menos até o versículo... Quem sabe onde é que nós estamos? 28. Ela já colou que ela me perguntou ontem. 28, estamos no versículo 28. Né? Então nós vamos ler rapidamente. Vou deixar a irmã Ellen, já está aberta, e Ellen? Então abre, já pode começar a ler então. Do 1 ao 28 vai ser nossa introdução, tá, gente? Só para a gente relembrar e encaixar. Pode começar. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, ao que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, mas já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o João estava batizando. Até 28? Voltar a câmera para cá. Então, gente, o que nós vimos aí durante essas 6 aulas, né? Fora a introdução, vou melhorar essa câmera aqui. Fora a introdução, nós conversamos sobre Trindade, né? Falamos bastante sobre o que é a Trindade, essa apresentação de João a respeito da Trindade. O que mais nós falamos? Me ajudem a lembrar aí. Pode ser até fora de ordem mesmo. Né? Nós falamos aí de Jesus como agente da criação do mundo. Né? Ele estava no princípio e tudo foi feito por meio dele. Então é uma coisa que às vezes a gente passa batido, né? Jesus é o verbo de Deus. Né? Falamos um pouquinho sobre essa característica do verbo, né? Que Jesus é aquele que revela a pessoa de Deus. Então a natureza e essa grandeza do universo revelam esse aspecto grandioso de Deus, poderoso de Deus. Mas, assim como a gente olhar uma pessoa e a gente consegue tirar algumas conclusões olhando o exterior dessa pessoa, então se eu olhar aqui agora para o exterior do nosso irmão Juvenal, a gente tira algumas conclusões sobre a vida dele, né? Pô, ele é um atleticano. Então a gente pega um defeito logo de cara. Tô brincando, gente.
a gente pega algumas questões, a gente consegue ver, não, é um cara de estatura mediana, porte físico, não é um cara... Então a gente consegue entender certos aspectos do irmão Juvenal. Mas quando ele fala, a gente conhece um aspecto interior. Quem é o irmão Juvenal de fato? Do que ele gosta? Do que ele acredita? Qual que é o temperamento dele? O que é importante para ele? Então a fala revela a pessoa de uma outra maneira. Então quando chama Jesus de o verbo de Deus, é a única forma da gente entender quem é Deus por dentro. Então ele é a fala de Deus, né? Ele é o logos, ele é a explicação que está por trás de todas as coisas, né? E é aquele que revela de verdade quem é o nosso Deus. Então isso é algo muito importante, gente. Não tem como entender Deus se não entender Jesus. E tudo que você vê nas características emocionais de Jesus, você está vendo Deus. É ali. Então a Bíblia fala o tempo todo. Jesus é a expressão perfeita de quem é Deus. Mas nesse sentido, da fala de Deus, não na parte material, né, que o nosso Deus ele é transcendente, onipotente, onipresente, ele tem atributos que a gente, com a nossa mente humana, não conseguiria entender. Então, ele cria situações para que a gente consiga entender ele melhor. Não? Então, isso é muito importante. Nós falamos sobre propósito, né? Quem lembra, teve uma aula aí, nós falamos muito sobre propósito. Teve aulas que a gente falou... O que mais, gente? Me ajuda a lembrar? Nós falamos sobre, né, que nós somos testemunhas, né, o tempo todo falando de João como a testemunha, né, de Jesus. Aquela que vai testemunhar, e muitas vezes a gente age como os advogados de Jesus, os advogados do Evangelho. A gente cai para o fight com as pessoas, porque a gente quer defender alguma coisa. Deus não precisa de defesa, gente. Ele é todo poderoso. Ele só chamou você para testemunhar. O que ele fez na sua vida? Como ele melhorou? O que você sente quando você vive com Jesus? E testemunhar não só com palavras, mas com uma vida santa. Né? Nossa irmã Isabela, estou vendo ela ali, uma pessoa santa na faculdade. Uma pessoa que o pau está quebrando, o pessoal está colando, o pessoal está desesperado, está aprontando, e ela está santa, calma, tranquila. E aí ela está testemunhando através de Jesus, testemunhando a vida, porque as pessoas, o que é que você tem? Como assim você é assim? E aí você abre uma oportunidade de testemunhar. Né? E isso, né, de verdade transforma as pessoas. Gente, não adianta, os debates da internet não convertem ninguém. O fato dos caras virem com muita eloquência e meter palavra, insultar as pessoas e ser sarcástico, né? E os caras detonam, lacra. O tempo todo tem crente lacrador. Mas esses crentes lacrador não convertem ninguém. Não muda a vida de ninguém. Sabe o que muda a vida das pessoas? Crente dá testemunho. E a única coisa que a gente foi chamado para ser é dar testemunho. A questão do convencimento é uma questão do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai usar sua boca e não se preocupe. Antigamente eu tinha ai meu Deus, eu falo e ninguém converte. Eu tinha um peso no negócio desse. Cara, é Deus que faz. Eu só tenho que dar testemunho. Eu só tenho que falar nas oportunidades. Né? E a gente não precisa viver uma vida de culpa. Né? A nossa vida com Deus tem que ser uma vida de prazer, uma vida emocionante, né? Uma vida gostosa, uma coisa. Isso também é testemunho, né? A gente ser feliz na presença de Deus. Ser feliz com pouco, ser feliz com muito, ou ser feliz com nada. Esse é o testemunho. Amém? O pastor Gera quer ajudar na introdução. Humildade, nós falamos bastante sobre humildade. Quando nós falamos ser testemunha, as pessoas dizem, testemunha é aquele que vai defender. Não, testemunha é falar do que você viu e sentiu. Né? E ser uma testemunha nos dias atuais, em meio à tribulação, a meio à dificuldade, a pessoa olha, você é serena, tranquila. Né? E hoje, muitos não entendem isso. Como é que a pessoa, o cara está desempregado e o cara está feliz, está rindo, ele fala só palavras boas, ele não maltrata ninguém, a hora ele tem uma palavra certa, na hora certa,
a casa dele é simples, é humilde, ele não tem um carro que todos sonham, mas ele é um cara tranquilo, é um cara, vou falar, um cara do bem, né? Porque ele tem a paz, quando a palavra de Deus diz assim, a paz que excede todo o entendimento. Aí é que o mundo não consegue entender, né? Os sábios, por muito conhecimento que eles têm, não conseguem entender como uma pessoa que é um santo, um servo de Deus, pode ter uma vida tão tranquila. Mas isso aí, querido, viver uma vida santa é viver de acordo com a plenitude do Espírito Santo. Não é uma vida de humildade, de santidade, de ter uma boa índole, procurar viver de acordo às suas condições, mas alegre, tranquilo, sabendo que o melhor ainda está por vir. Nós almejamos, nós não estamos aqui para podermos buscar bens materiais, que a palavra de Deus diz que nós devemos juntar tesouro nos céus. Nosso galardão é lá, né? Às vezes você pode achar, mas eu sou um cristão e as coisas não acontecem na nossa vida, na minha vida. Asaf fez isso, né? Ele começou a questionar Deus em várias coisas, que aí diz que no final ele diz assim, até que eu entrei no templo. Aí que o Espírito de Deus aquietou o coração dele. E hoje, quando fala assim que a paz que excede todo o entendimento, é que o mundo não entende como nós conseguimos viver uma vida de santidade tranquila, em meio à tribulação, em meio às confusões, em meio à pandemia. A gente está tranquilo, descansando, que nós temos um Deus que trabalha para todos que nele esperam. Pegando um gancho que o pastor Geraldo falou, o segredo de tudo isso é reconhecer que nada, absolutamente nada nessa vida tem importância se não for pela presença do Senhor. E aí a gente pega alguns exemplos, por exemplo, como o rei Davi. Ele tinha tudo, mas ele não descansava enquanto ele não construísse o templo. Até que Deus falou para ele que ele não iria construir o templo, que as mãos dele estavam manchadas de sangue. Ou seja, o prazer de qualquer pessoa que seja, ela primeiro tem que estar no Senhor, acima de qualquer questão e acima de qualquer situação. E o rei Davi prova isso também mais uma vez quando a arca chegou e que ele não se importou com quem ele era o rei de Israel. E o que o rei fez? Começou a dançar de uma forma tão espontânea que a palavra de Deus diz que os órgãos genitais dele ficaram às vistas, de tanto que a palavra diz que ele bailava, ele ficou extremamente feliz porque a Arca da Aliança estava voltando, e a Arca da Aliança significava o quê? A presença de Deus no meio do povo de Israel. A ponto de que a primeira mulher dele, como é que chama a mulher dele? Mical. Mical repreendeu ele, falou assim, nossa, que vergonha, que papelão você fez, Davi. Olha o que você fez, você não tem vergonha, não? Entre outras palavras, né? Olha que vergonha, o que você fez? Quando a gente vê na televisão, né, a postura da rainha da Inglaterra, tem todo um protocolo. Quem vai andar na frente tem que ser fulano de tal, as mulheres têm que ficar do lado de esquerdo, direito, o irmão, o primo, o tio, a tia, tem toda a ordem. E tem um departamento da coroa inglesa só para ditar essas regras, inclusive para a própria rainha. Então existem regras, para quê? Para que a família se perpetue no poder por muitos anos, E Davi não teve protocolo nenhum. Então a Bíblia fala que ele bailava, ou seja, ele rodopiava, a ponto de que os órgãos genitais dele ficavam às vistas, e a ponto da esposa, imagina só, antigamente uma pessoa para conversar com qualquer rei tinha toda uma cerimônia, a ponto de que a mulher dele tivesse a audácia para repreender como ela repreendeu. Ela não falou qualquer coisa. Ela repreendeu a moral dele, o comportamento dele, assim, que vergonha. Olha o que você fez. Mas por que ele fez aquilo? Porque ele entendia que nada,
absolutamente nada era mais importante que a presença de Deus na vida dele. E a gente precisa ter isso. Independente das circunstâncias, independente se a gente tem saúde, se a gente está doente, que tem gente que briga com Deus porque está doente. Esse dia eu estava lembrando, dia que estava comigo. Eu fui orar para um homem no hospital e ele começou a blasfemar contra Deus. Foi assim, misericórdia. Assim, meu Pai do céu. Então, por quê? Porque ele queria que Deus curasse ele de qualquer jeito. Era uma pessoa religiosa na época e que ele descobriu que estava com a doença. E ele, enfim. Mas por quê? Porque o Deus dele era a vida dele, não era o próprio Deus. Então a gente precisa ter consciência disso, que nada é mais importante. Qualquer coisa for o que for mais importante que Deus na nossa vida, isso é um ídolo. Ou seja, somos idólatras. Diego, bom dia, irmãos. É a questão da cultura de que as pessoas têm, de que elas acham que Deus deve servi-las e não elas servirem a Deus. E é o contrário. Nós devemos servir a Deus, nós devemos adorar a Deus em todo momento, na alegria, na tristeza e em todas as fases da nossa vida. E quando a pessoa está doente, que ela começa a blasfemar porque ela acha que, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou doente? Né? E não é bem assim. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Deus das nossas vidas. Se estamos com saúde ou com doença ou com qualquer situação, Deus é o Senhor da nossa vida e nós devemos prestar culto a Ele. E nós servimos a Ele, não Ele nos serve, né? É o contrário. Aleluia. Ela vai falar? Não. Pronto, gente. Então vamos lá. Então, essa foi a nossa introdução. Nós chegamos aí até o versículo 28. Falamos de muitas outras coisas. Tem todas as aulas. Essa, por acaso, né? Tá bem organizadinha lá no YouTube. Tem todas as aulas detalhadinhas. Hoje foi a aula passada, eu consegui colocar só hoje, viu, gente? Então, se vocês quiserem ver a aula passada, foi muito benção, vai lá também e assiste. Nós estamos tentando gravar todas para que a gente não perca, né? Volta, revisita, assim que a gente aprende. Então, vamos para o texto de hoje. Então, o texto de hoje vai falar assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia e que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso, batizando com água. Então, esse é o primeiro trecho que a gente vai tratar hoje. E ele vai falar, ele aqui na Ara fala que João Batista torna a repetir o seu testemunho. Então, ele vê Jesus ao longe. Então, até aquele momento, gente, todo aquele testemunho de João Batista, Jesus ainda não tinha aparecido na história fisicamente ali. Então, ele falava de Jesus, mas Jesus não estava ali presente. E quando ele fala no dia seguinte, só para recapitular o que a gente estava falando, ele estava sendo investigado pelo Sinédrio, né, pelos sacerdotes, ele estava sendo arguído por que estava juntando gente, por que você está batizando pessoas se você não é o Messias, não é o profeta, não é Elias. Então ele estava passando por uma investigação ali dos religiosos, né, da época, dos líderes religiosos da época. E passou o primeiro dia. Então estava no deserto, né? Então no outro dia desse fato, ele vê Jesus vindo até ele. E ele dispara essa primeira fala, que diz muito, né? Deixa eu colocando aqui, já ir passando os tópicos. Ele fala: João Batista profetiza a respeito do caráter sacrificial do ministério de Cristo. Então, essa fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, como nós já sabemos, né, a figura do Cordeiro é extremamente forte no contexto judaico, como um instrumento usado para a substituição dos pecados. Então, a gente tem que entender que a gente está vindo de uma aliança
E Jesus é o ponto de virada para uma nova aliança. Então, a gente começa isso começa a ser construído, ligado. Porque é uma nova aliança com o mesmo Deus. Né? O Deus que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas ele preparou tudo aquilo ali no Antigo Testamento, né? Todas aquelas simbologias do templo, tudo aquilo falava a respeito de Jesus. Né? Desde o Éden, quando Jesus falava, o fruto da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Ele já falava de Jesus. Então vem todo o Antigo Testamento sendo construído para que a gente, falando de Jesus, e agora ele faz aquela ligação, né? De quem seria esse Messias? Ele seria esse cordeiro que substitui os pecados. Então, foram anos eles sendo ensinados numa postura prática, né? Toda vez, ano por ano, eu levo um animal para morrer no meu lugar, para limpar os meus pecados. Então, eles começam a ver isso a vida toda. Quantos mil anos de Moisés até Jesus? Talvez se eu não estou enganado, uns 2000? Se a gente for contar, na verdade, essa informação eu não tenho agora, eu sabia, mas eu posso ter esquecido. Mas eu sei que passou muitos anos. De Abraão até Moisés, até chegar em Jesus, foram muitos, muitos anos, muita coisa aconteceu, né? Só que eles iam fazendo esses rituais, e esses rituais serviam para simbolizar Cristo e para abrir a mente deles com relação a esse caráter sacrificial de Jesus Cristo. Então, a gente vai ler aqui alguns versículos. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, né? Então, sacrifícios de animais já aconteciam há muito tempo nessa ideia da substituição dos pecados. Então, vamos abrir primeiro Gênesis 3:21. Gênesis 3:21. Deixa eu colocar meu celular aqui para vocês verem. Não vai dar não, fica muito pequeno. Gênesis 3:21 vai falar isso aqui, ó. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, no registro bíblico, foi o primeiro animal sacrificado, né? E foi usado esse sacrifício, de certa forma, para cobrir o pecado do homem e da mulher. Então, quando eles pecam, imediatamente vem aquela situação. Primeiro vem a consciência, nós estamos nus. E aí, Deus, ele sacrifica um animal e usa as peles desse animal para cobrir as vergonhas do homem e da mulher, para cobrir, de certa forma, simbolicamente, o pecado deles ali, para que eles pudessem estar na presença de Deus ali por mais algum tempo, né? Então, esse foi o primeiro, Gênesis 3:21. Depois, nós vamos ver isso logo em seguida, ou em Gênesis 8, 20 e 22. Então, vamos ver Gênesis 8, 20 e 22. Esse é um pouquinho maior, vou abrir aqui. Tá dando para ler não, né, gente? Esse aqui ficou bem pequeno. Nem adianta. Melhor vocês abrirem na Bíblia suas mesmo. Eu achei que ia dar para ler. Tá? Então ele fala assim, ó. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como eu fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, Noé faz um sacrifício a Deus, assim como quando ele chega lá no Monte Ararat, que depois que passou-se o dilúvio, a família foi salva, ele faz também um sacrifício a Deus. Também tem aqui Gênesis 20, né, Gênesis 20, 12, 13. Eu vou falando um pouquinho, né, gente, que são histórias muito conhecidas, então eu vou colocar que está muito pequenininho esse negócio aqui. Essa é a situação de Abraão com Isaac. Então, Deus promete a Abraão um filho,
Deus dá esse filho. Pouco tempo depois, alguns anos depois, Deus pede: Abraão, me dá o seu filho, me dá a promessa, sacrifica ele no meu altar. E a gente não sabe o que passou, né? A Bíblia não conta o que passou por dentro dos pensamentos de Abraão, mas imediatamente ele age. Ele pega o menino, ele pega a lenha, ele pega os animais e ele segue em direção ao monte para sacrificar o próprio filho, em obediência a Deus. Né? Chegando lá, quando Moisés estava prestes a sacrificar a criança, Deus o impede, né? E ao impedir, ele vê um cordeiro, ou deixa eu ver o animal que ele viu, mas fala até o tipo de animal. Qual que é? Fala não? Deixa eu ver, deixa eu pegar por aqui que fica mais rápido. Ué, o versículo não dá certo, não. Não, gente, não é Gênesis 20, 12 a 13, não. É 22? Não, é Gênesis 22. Deixa eu abrir para vocês aqui. Gênesis 22, rapidamente. Qual que é? O 12 também? O 12 e 13, ó. Eu errei, foi o número aqui. Então disse-lhe: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Então, gente, mais uma vez a gente vê aí esse símbolo, né, se repetindo várias vezes, né? Um animal inocente tomando o lugar do homem, né? E Levíticos 5:6 também vai falar da lei dos animais, né? Na lei dos sacrifícios. Então, Deus estabelece esse sacrifício, né, para começar já a montar na mente humana essa ideia, né, dessa troca, né, que teria, conforme Hebreus 9:22, esse eu deixei aqui, quer ver? Esse aqui está na tela. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, a pastora vai falar em cima disso aí. Só voltando um pouquinho no que estava falando, a gente, quando estuda o Velho Testamento, a gente observa que Deus ele faz alianças, 3 alianças específicas a gente vê no Velho Testamento, que é a aliança com Adão, né? Que a gente fala sobre a aliança adâmica, a aliança noética e a aliança com Abraão. Então, diante de todas essas questões do pecado, né, do homem que se afastou de Deus por causa do pecado, Deus estava sempre à disposição e fazendo, renovando essas alianças e prometendo alguma coisa para eles, né? No caso de Noé mesmo, quando todo o povo pecou e pereceu e teve o dilúvio, e ele faz uma aliança com Noé, dizendo que não mais destruiria a terra com água, né? Mas que os filhos de Noé iriam procriar, crescer a terra e se multiplicar. Então Deus faz ali uma aliança. Depois a gente vê também a questão da aliança de Deus fazendo com Abraão, e vem a questão desse sacrifício que a gente viu também lá no início de Gênesis 3. Então, o tempo todo Deus está sendo perseverante conosco. O tempo todo Deus está fazendo com o homem no Velho Testamento alianças e continua, né? E fez aliança lá no Novo também com Jesus. E a gente tem a aliança da vida eterna que está em Cristo. E Deus está sempre cuidando, sempre perseverando, sempre, né, colocando alguém para estar no nosso lugar. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão da aliança de Deus com a gente e de não quebrar essa aliança. Aleluia. Deixa eu voltar para cá. Pastor Geraldo vai falar, gente. Imaginando assim que nós precisamos entender a palavra de Deus
para podermos ter consciência da grandeza do sacrifício de Jesus. Que, por exemplo, ali nós estamos no texto que nós estamos discutindo de João, ali no versículo 29, diz que no outro dia seguinte, viu João a Jesus e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é os pecados do mundo. Então, pecado sempre tem uma fonte. Tudo aquilo que transgride os princípios da palavra de Deus é pecado. Temos assim, todos estão cometendo para o mundo inteiro. Isso mostra que o sacrifício de Jesus foi uma vez só. E todos os pecados, que ele diz que aqueles que nós cometeram e aqueles que ainda nós iremos cometer, Deus, Jesus Cristo já zerou isso lá. É o pecado. Então, o pecado ele tem uma fonte, né? E essa fonte vem do transgressor, né? E tudo que nós fazemos, quem nos leva a afastar de Deus é o pecado. E pecado não a pessoa fala assim, eu tirei algo de alguém, é pecado. Eu fiz aquilo, outro aquilo. Aí fala os pecados. Não é os pecados, é o pecado. Tudo que você faz só tem um sentido: infringir os princípios da palavra de Deus. E o sacrifício de Jesus vem zerar tudo isso. Tudo que nós fizemos foi cravado lá na cruz. Ele atraiu tudo para si, como único e suficiente para poder nos resgatar. Aleluia. Voltando aqui, né? Então, nós paramos aqui, né? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, por isso, essa lei, né, de Deus foi simbolizada, né, foi usada a questão dos animais durante todo esse tempo, e mostra também um pouco da questão da justiça de Deus, né? Deus é um Deus justo, gente. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas por que tinha que matar os animais? Se Deus já queria salvar, por que ele já não salvou logo? Mas ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é justiça. E pensa, por exemplo, numa questão de um juiz. Vamos supor que o irmão Alisson cometeu um crime. Deus me livre, né, irmão Alisson? Cometeu um crime, mas o juiz olhou para a carinha dele e falou assim, não sei, gostei dessa cabecinha branca, não sei, esse zoinho dele assim. Deixa para lá, vai para sua casa, vamos fingir que nada aconteceu. Foi bom para o Alisson, não foi? Mas foi justo isso? Com os outros que tiveram que pagar o chilindró, foi justo isso? Assim também Deus, gente. Deus é muito mais justo que a gente. Então, algo tinha que ter um pagamento para se cumprir a justiça. Então, por isso que mesmo Deus sendo todo amor, ele também todo é justiça. Então, isso era necessário. Essas coisas se faziam necessário, né? Porque às vezes seria muito simples, né, para nós, na nossa justiça, falar que está tudo bem. Deixa para lá. Mas para Deus, não, porque ele tem essa característica, né? Ele é todo justiça também. Então vamos dar sequência. Opa, volta aqui, eu perdi um aqui, né? E outra coisa que eu gostaria de deixar claro, lá em Romanos 5, de 8 a 9, vocês vão anotando, porque eu não vou ler tudo, para não ficarmos arrastando, vocês conhecem muitos disso. Mas eu queria falar desse conceito, né? Porque nós somos salvos da ira de Deus. E muitas vezes eu vejo os crentes meio com medo do diabo. Deus me salva do diabo, como se a nossa luta nesse mundo fosse totalmente contra o diabo. Depois nós somos na reino da luz, sim. Mas quando nós estamos lá no mundo, Deus está nos salvando por meio de Jesus da sua própria ira. Ele ia derramar a ira sobre nós porque nós merecíamos e merecemos. E esse mundo merece ser castigado. Esse mundo merece o inferno. Mas, por amor, Deus, ele executa toda aquela obra para nos salvar da ira dele mesmo. Nós éramos inimigos de Deus e por meio do sacrifício de Jesus a gente é salvo.
E muitas vezes a gente começa a ter essa consciência parecendo que Deus tem que nos salvar do diabo, tem que nos salvar das coisas ruins. E não, na verdade, o sacrifício de Jesus é para nos livrar da ira de um Deus justo e todo-poderoso. Amém, gente? Então eu queria deixar isso claro, porque às vezes parece que escapa isso da nossa mente, né? Porque, gente, se fosse o diabo, estava fácil de resolver, porque Deus é maior que o diabo. É infinitamente maior, ele não tinha chance de causar nenhum estrago na humanidade. Mas é o próprio Deus. Aí quem é que aguenta? Quem é que consegue lutar contra Deus? Não existe. Bem? Então, continuando nessa parte, então nós vamos fazer um pequeno gráfico, né? Então, assim, ó, o homem foi criado e vivia em harmonia com Deus. Né? Chega o pecado. Então, logo em seguida, o homem peca ali no jardim do Éden. E aí acontecem algumas coisas. A primeira coisa é uma separação entre Deus. Né? Deus é separado. A gente perde a comunhão com o nosso Deus. Isso eu deixei aqui em Colossenses 1:21. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Colossenses 1:21. Fala assim, ó: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa dos seus maus procedimentos. Então, nós fomos separados de Deus por conta do pecado. Então, o homem vivia em harmonia. Tá aqui, né? Cadê meu mouse? Opa. Então, o homem vivia em harmonia, o pecado entra, a primeira coisa que acontece é essa situação. O homem precisa ser separado de Deus. Ele não pode mais ficar no jardim. Ele tem que ser expulso do jardim. O que mais acontece, gente? Uma condenação. Então, Romanos 6:23 vai falar sobre essa condenação. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Então, o fato da gente ter pecado como humanidade, imediatamente veio sobre nós a morte. Então, primeiro separação, depois uma condenação de morte. A primeira morte foi a morte espiritual, que é a própria separação de Deus. E aquele corpo que o homem tinha, que era eterno, passou a ficar se deteriorando. Então ele não morreu imediatamente, mas ele perdeu aquela eternidade que ele tinha da característica original do ser humano. Ele perde essa eternidade. Então, temos esse salário da morte. Terceira coisa que acontece é uma corrupção na humanidade. Marcos 7:21. Ele fala aqui, ó, deixa eu colocar. Pois do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, enganos, devassidão, invejas, calúnias, arrogâncias e a insensatez. Então o que acontece? O homem ele começa a ficar totalmente pervertido. Né? Tem um conceito que ele é de Agostinho, né? É a depravação total do homem. Então fala assim, ó, derivado do conceito de... Não, na verdade essa frase não é de Agostinho, né? Depravação total. Mas é derivado do conceito de Agostinho a respeito do pecado original. A depravação total afirma que o homem é escravo do pecado. Portanto, torna-se impossível a salvação através de méritos humanos ou esforços próprios, pois a mesma somente dará através de ajuda da graça de Deus. Né? Então, esforços humanos não têm como curar esse problema da natureza humana. Então, o homem é mau. Então, você vê o que o pecado causou à humanidade, gente. Pode ter causado até mais coisa, mas foi as três que eu consegui pensar naquele momento. As três mais graves eu vejo. Então, a gente perdeu a comunhão com Deus. O homem via Deus na viração do dia, face a face. Que coisa bacana, né, que a gente perdeu, mas que Jesus vai restaurar um dia. Na viração do dia, um dia você vai ver Deus. No final do dia, ou sei lá que momento, ou todo dia, ou toda hora, nós vamos ter a oportunidade de nos achegar e contemplar a beleza de Deus, contemplar Jesus Cristo. Então vai ser uma comunhão direta, diferente do que é hoje. Ela vai ser muito mais perfeita.
A pastora vai falar, gente. É rapidinho. E todo esse contexto do grande amor de Deus para a gente, quando foi colocado o homem para fora do jardim, não foi por falta de amor, foi Deus castigando o homem, mas foi por amor mesmo que ele fez isso, para evitar uma situação maior, que ele comesse do fruto, que vivesse eternamente na qualidade de homem pecador, né? O que a gente hoje não acostuma? Com morrer, por exemplo. A gente está doente, a gente sabe que cada dia que a gente passa, a gente está caminhando para chegar mais perto do nosso dia. Mas a gente não aceita. Quando alguém morre lá do outro lado do mundo, a gente fica entristecido, chateado, porque alguém morreu. Nós não fomos criados para morrer. Em nenhum momento Deus criou os seres humanos para que eles morressem, mas para que eles se relacionassem com Deus eternamente. Mas pelo fato de ter acontecido essa ruptura aí do pecado, então Deus viu a necessidade de colocá-lo por um tempo fora do jardim, fora da presença desse relacionamento pessoal com Deus, para que ele pudesse ser restaurado e trazido de volta para a presença de Deus. Então, tudo que nós fazemos hoje na nossa caminhada cristã é Deus tentando nos trazer de volta para a imagem e semelhança dele, para a qual nós fomos criados. Lá em Gênesis 26, quando diz que ele criou o homem, a imagem e semelhança dele. Essa imagem foi perdida por causa da queda. Não é uma imagem corpórea, né? Que Deus não tem um corpo que nem nós temos, mas é uma questão de caráter, de atitude, de algo impregnado dentro de nós. Então, nós estamos trabalhando e caminhando para voltar para o jardim, que foi o início da criação de Deus. Né? Hoje, no início, fala da criação do jardim do Éden. Nós estamos caminhando para a terra prometida, estamos, né, transformando dia após dia, sendo santificados, para que a gente volte a esse primeiro amor, volte a esse relacionamento face a face com Deus, e ele quer simplesmente trazer de volta o homem pecador. E é por isso que nós vivemos cada dia andando em direção a uma terra prometida, que Deus prometeu pelo fato de ter excluído, ter tirado da presença para que uma coisa pior não acontecesse. Então, nós estamos realmente andando para voltar ao início, né? Que foi lá o jardim, quando não tínhamos nenhum tipo de pecado e relacionávamos face a face com Deus, no caso do primeiro homem. E nós também teremos essa oportunidade, né, de relacionar face a face com Deus, e nós contamos os dias para que isso aconteça, né, irmãos? Para que nós possamos, de fato, estar na presença do Pai. Pensa que coisa maravilhosa a gente estar na presença dos nossos pais, a gente quer, né, hoje as pessoas que já perderam os pais, a gente tem saudade dos nossos pais, né? E Deus tem saudade de se relacionar conosco face a face, olhar para mim, falar com você, né? Mas isso vai acontecer porque nós estamos indo para lá. Amém? Pastor Geraldo agora, gente. É que nós olharmos assim a história, né, quando o homem foi separado, tirado do jardim do Éden, né, e a humanidade se corrompeu, que Deus arrependeu de ter feito o homem. Deus teve, então, acabar com toda a raça humana, mas através de Moisés, que achou graça diante de Deus, e que Deus teve todo um plano. Né? E o final do dilúvio, que Noé saiu da arca, né? Nós somos a geração dele. Né? E mesmo assim, a geração de gerado de pessoa santa, o homem continua a se corromper. Por isso que, quando fala aqui que nós acabamos de ler aqui em Romanos, que diz assim: logo por muito mais, sendo justificado pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira de Deus. Deus não quer mais destruir a humanidade, como ele fez. Por isso que tem um segundo plano que Jesus quiser, da nova aliança, para que todos se salvem. Né? Nós temos essa oportunidade, o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos e falar com Deus face a face. Mas nós precisamos nos santificarmos para nós termos um encontro com Deus. E diz que assim como Ele é, assim nós o veremos. E só é possível se nós buscarmos viver uma vida de santidade.
porque Deus nos amou de uma maneira toda especial e nos dá o privilégio e a segunda chance de nos reconciliar com Ele. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá. Dando sequência, né? Deixa eu ver. Então, gente, depois disso tudo, né? Então, o homem vive com Deus, peca, sofre as consequências do pecado, e o próprio Deus institui os sacrifícios, uma sombra do sacrifício de Cristo. Né? Então, ele institui aqueles sacrifícios de animais como um jeito do homem voltar a ter relacionamento com ele. Voltar por pouco tempo ali, né? Pensa lá no templo, no Santo dos Santos, uma vez no ano, acontecia um sacrifício e o ser humano poderia entrar na presença de Deus ali na pessoa do sacerdote e pedir o perdão pela nação. Né? Existia esse sacrifício. E foi instituído por Deus. Então, gente, no final das contas, né? Só que esse sacrifício, por ser uma sombra, o homem volta a pecar e imediatamente volta a ser necessário fazer outro sacrifício de animal. Por quê? Porque era uma sombra do sacrifício real de Jesus Cristo. Então, ele tinha que ficar sendo repetido na memória das pessoas. Né? Por que isso acontecia, gente? Por causa desse ponto aqui que nós falamos, né? O pecado sempre volta, pois é um problema de natureza. O sacrifício de animal, ele poderia limpar ali, por conta da memória do que seria Jesus Cristo, né, gente? Porque no final, gente, até os sacrifícios eram um apontamento de Jesus. Então as pessoas eram perdoadas por menção do sacrifício de Cristo. Aquele perdão acontecia, não por causa do animal, especificamente, não por causa do sangue do animal, mas por causa da menção do sacrifício de Jesus, certo? Mas ele voltava a pecar, porque nós tínhamos um problema de natureza. Né? A gente produzia maldade, é como se fosse isso. Então, se você produz maldade, você vai fazer maldade de novo. Se você produz pecado, então você vai produzir pecado de novo, porque é isso que você faz. Né? Não adianta falar para o cachorro não fazer xixi no poste. Ele vai fazer. É a natureza dele. Entendeu? Exatamente, eu estou falando aqui, gente. O que mais nós vamos falar sobre o pecado? E aí, eu queria trazer à memória de vocês uma coisa que está acontecendo hoje, uma perversidade que acontece hoje, a gente tem que tomar cuidado. Porque hoje nós vemos um movimento de celebração e aceitação incondicional da natureza pecaminosa das pessoas. Porque antigamente o pecado, de certa forma, era meio combatido, as pessoas tinham vergonha das coisas erradas. Não, hoje é celebrado. Né? O mundo ele tem feito, né? As pessoas eles têm bandeiras para defender as suas atitudes pecaminosas, elas vão para a televisão, elas gastam milhões para a sua ideologia ser introduzida na sociedade. Eu não quero pecar sozinho, não, eu quero que todo mundo peque comigo. Vamos enxurrar esse mundo de coisas erradas. Então, a pessoa que tem aquele pecado, às vezes a pessoa até sofria com ele. Hoje não. Hoje as pessoas divulgam. Hoje as pessoas cantam músicas sobre os pecados, né? Quantas músicas nós temos sobre tomar cachaça, e fazer farra, e pegar mulher, e vai aprontar tudo? Né? Quem é uma pessoa mais celebrada no Brasil dos jovens hoje? Gente, é uma pessoa... Não tem palavra para dizer o que aquela Anitta é. De tão podre que aquela mulher é. E eu converso com alguns jovens, esse dia eu estava conversando com uma jovem numa empresa que eu estava dando consultoria, e, poxa, ela falava de Anitta como uma heroína, um negócio assim. E, cara, não dá. A pessoa é referência no Brasil. É uma pessoa que ela celebra a maldade. Ela celebra, ela divulga, ela gasta do dela, ela faz tudo. Coisas horrendas que não dá nem para falar na frente dessa câmera. Essa mulher fez o Lollapalooza aí há pouco tempo. Foi uma coisa imoral na frente de milhares de pessoas. Eu não posso nem falar o que ela fez. Mas ela fez na frente de milhares de pessoas, está divulgado, está na internet, está ali. O pau está quebrando. Então as pessoas estão celebrando a maldade. Eu estava vendo esse dia um podcast de um cara que trabalha na área de educação,
E ele falando que livros didáticos chegando, novos, né? Aí falando sobre as opções sexuais, heterossexual, é isso, 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 homossexual, é isso, isso, aquilo. Aí no meio de tudo isso, pedófilo, é isso, isso, aquilo, aquela pessoa que gosta de criança e tal. Como se pedofilia não fosse um crime, fosse uma opção. Dentro de livros didáticos de criança. Parecia como se fosse uma informação assim, mas pensa, está falando de opções e daqui a pouco fala do crime. Mas não chamando de crime, chamando de opção. Em livro didático. Que estão soltando na escola pública. Então, gente, é isso que a gente tem que brigar. Por quê? Porque as pessoas estão... A natureza pecaminosa, ela nem é mais questionada, ela é aceita, ela é celebrada. Então, isso é uma perversidade sem tamanho. Né? E nós temos que nos levantar contra isso como igreja. Nós temos que proteger as nossas crianças, proteger os nossos jovens. Nós temos que falar, nós temos que estar, né, resistindo contra essa maldade. Amém? Então, continuando, né, nós estamos falando aqui que esse pecado que sempre voltava. E aí, as pessoas acessavam a graça pelo símbolo de Cristo. Hebreus 10, versículo 1. Deixa eu ver se dá para a gente... Quem vai falar isso aqui? Deixa eu ler um pedacinho de Hebreus 10 aqui, gente, que vai falar um pouquinho sobre esse símbolo, né? Deixa eu ver aqui o contexto. Volta. E aí fala... Então fala aqui, ó. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Então ele está falando disso, nós estamos falando do sacrifício dos animais, tá, gente? Nunca eles puderam purificar as pessoas completamente. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma só vez por todas. E a consciência dos seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esse sacrifício os levaram aos seus pecados todos os anos. Lembravam dos seus pecados todos os anos. Pois é impossível que o sangue de touros, bodes, removam pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me destes um corpo para oferecer. Jesus falando, tá, gente? Não te agrada de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifício de oferta, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas por lei. Então, Deus fazia isso para tentar ligar o homem com ele, para poder lembrar, para ensinar o homem sobre a questão sacrificial de Cristo. Então apresentou aqui, estou para fazer a sua vontade. Ele cancela a primeira aliança. Então Paulo explicando que o sacrifício de Jesus cancela a primeira aliança e inaugura uma nova aliança em Cristo. Hebreus, versículo 9 aqui, tá, gente? Cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. E aí ele vai continuar falando e explicando isso que nós estamos falando, tá, gente? Hebreus 10. Vocês podem ler o Hebreus 10 todinho falando sobre essa questão. Então, esses sacrifícios eram para a antiga aliança, eles tinham valor porque apontavam para Jesus Cristo, mas agora a gente está na nova aliança e aí nós só precisamos clamar pelo sangue de Jesus e ter acesso àquele mesmo benefício, na verdade, mesmo não, um benefício infinitamente superior àquela realidade que acontecia. Vou colocar aqui. Então, gente, agora tem uma cruz. Eu quis colocar aqui, no mesmo lugar. Estou no lugar errado, peraí. Agora, em vez de um animal, foi o sacrifício do próprio Jesus. E o que nós vemos aí? Ó?
o próprio Deus provê o sacrifício perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Nós não poderíamos apresentar a Deus um sacrifício como esse de Jesus. Nós lemos aí em Hebreus 10:1. O próprio Deus provê o sacrifício. A menção do sacrifício de Cristo já produz o perdão. Nós, de coração sincero, quando nós clamarmos pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus, no sacrifício, e nós somos limpos dos nossos pecados, né? É algo maravilhoso que o sangue dos animais não poderiam fazer. Não precisa só lembrar. Hoje, por pior que seja o pecado, a gente menciona: Jesus cobre no campo o sangue. O que foi a questão anterior, que nós falamos na aula passada, né? Nossa oração. Eu acho que alguém falando aqui. Acho que era de casa. Alguém tá. Deixa eu deixar aqui no Meet. Um minutinho, gente. Você desliga aí, eu vou falando. Então, gente, quando a gente olha ali para aquela cruz e para aquele cordeiro, nós observamos o Velho Testamento. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim que tem uma igreja que eles não pregam o Novo Testamento porque eles não aceitam o Novo Testamento, né? Que é somente o Velho Testamento, né? Que não tem esse negócio de novo. E eu disse assim, gente, mas o Velho Testamento, a todo tempo, ele aponta para Jesus Cristo, para o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Porque o cordeiro era uma simbologia, aquele cordeiro que era sacrificado lá no livro de Hebreus, para que a presença de Deus chegasse também, para que o pecado das pessoas fossem encobertas, né? Porque no passado, na velha aliança, esse pecado, ele era apenas encoberto, né? Ele fazia o sacrifício do animal, o animal era necessário morrer, deveria ser um animal puro, que não tivesse nenhuma mancha, para que cobrisse o pecado das pessoas. Isso apontando para um novo sacrifício, uma nova aliança com Cristo Jesus, no Novo Testamento, para que os nossos pecados fossem, de fato, perdoados, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus de forma genuína, de forma, né, até mesmo, posso dizer, absoluta, para falar com o próprio Deus. Hoje nós não precisamos usar mais os sacerdotes para interceder por nós, nós mesmos podemos adentrar a presença do Pai, pedir perdão a Ele, e tudo isso através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não precisamos levar mais nenhum cordeiro. Diz o Velho Testamento que as pessoas levavam, os ricos levavam cordeiros e outros levavam coisas mais, e as pessoas pobres tinham que levar pombinhos, animais pequenos, porque eles não tinham valor financeiro para ter um cordeiro, mas alguém tinha que morrer, né? E Deus nos amou, como foi falado em João 3,16, de tal maneira que deu o seu único filho para fazer esse sacrifício por nós. Então, hoje nós não precisamos mais sacrificar nenhum cordeiro, hoje nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício de derramamento de sangue. E aí você vê uma pessoa totalmente enganosa pregando que não existe o Novo Testamento, que existe somente o Velho, que o Novo Testamento não é verídico, que o Novo Testamento é isso e aquilo. E o coração da gente dói, né, de saber que Jesus fez todo um sacrifício, Jesus se despiu de toda a sua glória, né, 100% Deus, 100% homem, para atuar no meio de nós, para viver no meio de nós, para derramar o seu sangue, para que as pessoas fiquem por aí pregando, como o Diego disse, a pessoa que fica aí fazendo apologia ao pecado, agora alguém fazendo apologia que não existe uma nova aliança, existe somente a velha aliança. Outro ponto que eu penso, que eu vejo algumas pessoas também pregando, né, a respeito de viver o Velho Testamento, de fazer as coisas do Velho Testamento, Jesus cumpriu 100% a velha aliança. Então, hoje nós não temos necessidade, nós embasamos no Velho Testamento, lemos o Novo Velho Testamento, e eu oriento até mesmo que leia, que estudemos o Velho Testamento, porque ele é a base para que a gente entenda todo o conteúdo do Novo, né? O Velho Testamento, principalmente o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números do Deuteronômio, é a base para que a gente compreenda
Mateus, Marcos, Lucas e João e até Apocalipse, porque é Velho Testamento apontando para uma nova aliança, tanto que no Velho Testamento nós temos 3 alianças de Deus com os homens, no Novo Testamento nós temos a nova aliança, que é em Cristo Jesus, né, o fato de ter Cristo morrido por nós, né, quando a gente ainda estávamos completamente sem conhecimento dessa verdade. Então, temos que observar, ler e voltar sempre ao Velho Testamento como referência, né? Mas lembrando que Deus, que em Cristo Jesus, ele cumpriu o Velho Testamento, ele não aboliu, ele não deixou de lado, ele não passou por cima de nada, ele cumpriu toda a lei. Então, toda aquela lei que tinha no Velho Testamento, e a gente vê bastante pessoas apontando até a questão de não trabalhar sábado, né? Ah, não pode fazer isso porque Deus descansou no dia. Jesus veio, nós estamos em Cristo, e se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, e nós estamos vivendo debaixo da graça do amor de Deus. Não adianta pegar um item da lei e falar, eu vou cumprir o Velho Testamento e cumprir um só, porque seremos condenados por todos os outros. Já que a gente vai viver o Velho Testamento, tem que viver um todo do Velho Testamento, não somente um item, né? Tem que viver um todo. Então, por isso, é muito melhor estar debaixo da graça de Deus e saber que o sacrifício de Jesus perdoou os nossos pecados, porque ele levou sobre si, e que nós somos hoje pessoas da nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia, Opa, Vamos lá, gente. Vou liberar de novo a tela para os irmãos. Então, voltando. Nós falamos nisso, né? Então, a menção do sacrifício perfeito produz o perdão. Somos reconciliados com Deus. Então, todos aqueles problemas, né? Por exemplo, o problema do pecado, separação de Deus através de Jesus, o véu foi rasgado e nós podemos entrar na presença de Deus. Amém? Nós temos a promessa da vida eterna. Então nós vamos ser arrebatados e aqueles que não forem arrebatados vão viver eternamente com Deus. Então Deus vai resolver esse segundo problema, né? E o terceiro problema, né? A presença do Espírito Santo atua na nossa natureza. Então nós temos aí, 2 Coríntios 3:18 e Romanos 8:29, falando dessa situação onde deixa eu ver se eu leio aqui pelo menos um deles aqui, peraí. Romanos ou 2 Coríntios? Então tá aqui, 2 Coríntios 3:18, fala assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele vai falando aí sobre isso. Deixa eu ver, acho que o outro é até melhor. Romanos, deixa eu ver. Como é que é, pastora? Deixa eu abrir aqui então Romanos, acho melhor. Eu coloquei, mas não salvei aqui. Deixa eu... Abrindo aí, gente. Romanos 8:29, já estamos concluindo. Aguente só mais um pouquinho. Pois Deus conheceu de antemão e os seus e os predestinou para se tornarem a semelhança à imagem do seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então ele está falando aí dessa transformação nossa na semelhança de Jesus Cristo. Né? Então essa atuação do Espírito Santo para que nós nos tornemos pessoas semelhantes a Jesus. Bem? Então, solucionando assim o problema do pecado através da pessoa de Jesus Cristo. Amém, gente? Então, nós iríamos entrar agora na segunda parte da aula. Ela já não estava me aguentando, ela estava falando. Ai, gente. Mas é a última parte que a minha última aula já está prontinha, preparada.
que é sobre o batismo de Jesus Cristo. Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre esse batismo de Jesus Cristo, que é algo maravilhoso, né, que seria essa segunda parte. A gente só conseguiu fazer realmente a primeira parte da aula de hoje, e nós vamos encerrar por aqui. Hoje não tem criança para falar, né? Então nós vamos poder acabar no horário, infelizmente. Não tem criança para cá. Mas, gente, vivam por meio dessa verdade, gente. O que a gente pode entender hoje, né, e valorizar é esse sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Né? Olha o tanto de coisa, olha as coisas grandiosas que nós temos acesso por meio desse sacrifício de Jesus. Né? Dá até vontade de ser a Santa Ceia hoje. Pena que é semana que vem a Santa Ceia, mas dá vontade, né, de celebrar esse sacrifício de Jesus. Foi algo maravilhoso que a gente está vivendo. É algo que a gente está nos tirando, né? Foi através dele que nós saímos desse império das trevas e vamos para esse reino da maravilhosa luz de Deus. Amém? Então, pega essa palavra durante a semana, torna ela interior, torna ela verdade nas suas vidas, né? E viva com essa verdade, né, gente? A gente tem que viver com essa verdade. Então, eu queria orar para a gente encerrar. Né? Vamos orar para a gente encerrar. Deixa eu parar aqui a gravação, senão ela fica muito grande. Pastora Lindy, sobre a aula também? Um aviso? Então vou cancelar aqui a aula. Pode continuar. Deixa eu interromper a gravação.